O programa Missões Sem Fronteira apresenta palavras de fé e motivação com o irmão Antônio Pimentel. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos queridos, amém? Mais uma vez passando aqui para compartilhar uma leitura que eu e minha esposa, agora folheando a Bíblia, acabamos encontrando paramos no livro de Juízes, capítulo 4, e vimos a história de Débora, meus irmãos. E gostaríamos de compartilhar essa história com vocês, amém? Meus irmãos, é uma leitura bem extensa. Então, por se tratar de ser um capítulo bem extenso, bem longo, ele vai do versículo 1 ao 24, então eu decidi, meus irmãos, ler do 1 ao 4. Mas eu gostaria que os irmãos depois meditassem nesse capítulo inteiro, Então eu fiz um pequeno resumo, que com certeza vai dar para os irmãos entender melhor a história dessa guerreira, de Débora. Meus irmãos, a história de Débora nos oferece lições valiosas sobre liderança, fé, coragem e também a importância de estar aberto ao chamado de Deus, independentemente das circunstâncias, que nós esteja passando. Eu gostaria de convidar os irmãos para se juntar-se a mim e a minha esposa, irmã Cláudia, para estar fazendo essa leitura, e participando dessa jornada fascinante, e descobrir como uma mulher notável fez a diferença em tempos antigos e continua a inspirar até os dias de hoje. Amém? Meus irmãos, Débora, uma mulher de coragem e sabedoria. Amém? A palavra de hoje, meus irmãos, eu ressaltei que eu ia ler só até o versículo 4, No capítulo 4, Juízes, no versículo 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim: Mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O chefe do seu exército era Císera, o qual habitava em Arosete dos gentios. Arosete é uma cidadezinha, meus irmãos. Amém? Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia cruelmente os filhos de Israel. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Só até aqui, meus irmãos. Mas depois os irmãos podem consultar aí no livro de Juízes, no capítulo 4, do 1 ao 24. Amém? Agora vamos ao contexto dessa leitura, meus irmãos, Dessa leitura inteira, sobre a história de Débora, Meus irmãos, a história de Débora nos traz lições assim maravilhosas, Os israelitas, meus irmãos, após a morte de Eude, voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Com o resultado, foram entregues nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do exército de Jabim era Císera. Os israelitas sofreram sobre o domínio de Jabim por 20 anos e clamaram ao Senhor por libertação. Lições importantes sobre essa leitura, Assumir papel de liderança com coragem, meus irmãos? Assim como Débora liderou com fé e coragem, podemos aplicar essa lição em nossas vidas ao assumir papéis de liderança em nossas famílias,
né, em nosso ministério, em nosso local de trabalho. Amém? Isso significa estar disposto a tomar decisões difíceis, guiar outros, né, os outros com integridade. Meus irmãos, vamos aplicar em nossas vidas assim. Se você está em uma posição de liderança, seja na igreja, no trabalho ou em casa, tome decisões corajosas e justas, né? Busque orientação espiritual em Deus e seja exemplo. Acima de tudo, meus irmãos, você tem que ser exemplo mediante a palavra de Deus. Amém? Trabalhar em equipe e confiar nos outros, né? Esse é um dos temas também, né, nessa leitura. A parceria entre Débora e Baraque destaca a importância da colaboração e da confiança mútua, né? No cotidiano, meus irmãos, isso se traduz em trabalhar bem em equipe, valorizar as contribuições dos outros e saber quando buscar apoio, né? Vamos aplicar isso em nossas vidas, meus irmãos, né? Em projetos de grupo, seja na igreja ou em atividades comunitárias, confie nas habilidades e contribuição dos seus irmãos, né? Dos nossos irmãos. Vamos confiar, né, nas habilidades dos nossos irmãos, do nosso próximo. Seja aberto, meus irmãos, a pedir ajuda quando necessário e ofereça também, né, seu apoio, né, aos outros. Meus irmãos, estar aberto é ser usado por Deus, né? Jael, uma figura inesperada, foi usada de forma significativa para cumprir o plano de Deus. Isso nos lembra, meus irmãos, de estar abertos às oportunidades para fazer a diferença, mesmo que não pareçam grandiosas, né? Ou não estejamos em posições de destaque. Você não precisa estar se destacando, meus irmãos, para fazer uma grande diferença na vida das pessoas, né? Você só precisa estar aberto à vontade de Deus. Amém? Meus irmãos, esteja atento às oportunidades diárias para fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Amém? Isso pode ser através de pequenos atos, de pequenos gestos, de bondade, voluntariado ou simplesmente estar disponível para ajudar quando surgir a necessidade. Amém, meus irmãos? Lembre-se de que mesmo ações pequenas podem ter grandes impactos, né? Então, para concluir a leitura de hoje, né, peço perdão aos irmãos por eu não ler esse livro completo, ou melhor, esse capítulo completo, porque ele é muito extenso, né? Mas fiz isso para não cansarem os irmãos. Mas aqueles que acompanharam até aqui, eu agradeço, né? Mas se puderem continuar a leitura lá na Bíblia de vocês, agradeço, né? Em Juízes, capítulo 4, do versículo 1 ao 10, né? E aí vocês vão conhecer melhor a história de Débora, essa guerreira, né? Meus irmãos, para concluir, gostaria de compartilhar as palavras que Deus ministra em meu coração, né? Gostaria de compartilhar com meus irmãos. Meus irmãos, Débora permanece uma figura única e inspiradora na história bíblica, sendo a única mulher a ocupar a posição de juíza em Israel. Sua história nos ensina, meus irmãos, sobre liderança, coragem, fé e a importância de estar aberto ao chamado de Deus, independentemente das normas culturais e expectativas sociais. Amém? A todos eu desejo uma ótima tarde de sexta-feira, né? Um forte abraço aí para todos vocês, do irmão Antônio e da irmã Cláudia. Amém? Espero que vocês possam continuar essa leitura, né? E um bom estudo para todos. E que Deus abençoe a todos.